dessa questão de você ser formador de opinião. A gente tem essa primeira convergência com o público feminino, em seguida o público jovem, e daí essa informação passa para o grande público. Vai ser uma questão de tempo, principalmente nessas questões de música, design, gastronomia, destinos turísticos, luxos, destinos turísticos que vão ficar na moda daqui a 3, 4 anos. Eles começam, se a gente for fazer um histórico, né, Cape Town, as cidades todas, Tel Aviv, a gente vai falar um pouquinho mais para frente desses destinos, eles começam... Pode voltar um pouquinho? Começam por aí. E na moda, eu acho que é onde a coisa fica mais clara. A gente tem essa questão que a gente sempre diz, que é quando um produto estoura no mercado gay, daqui a 2 anos ele vai estar chegando ao público masculino heterossexual. Tem esse delay mesmo que acontece. A gente tem uma diferenciação. Aqui no Brasil, a gente, por falta de pesquisas, por falta disso tudo, a gente, durante muito tempo, se espelhou no mercado americano, que não serve muito, no final das contas, serve como uma referência longínqua para a gente, mas ele tem todo um dinamismo muito diferente do mercado brasileiro. Apesar disso, o Brasil hoje é o país no mundo que tem mais paradas gays. A gente já tem mais parada gay do que os Estados Unidos, são mais de 250 paradas, porque aqui elas tomaram um rumo um pouco diferente. Nos Estados Unidos é uma questão de afirmação de cidadania. Aqui a gente acaba considerando as paradas como uma amostra de civilização. Hoje, qualquer cidade pequena, para mostrar que ela é civilizada, ela vai fazer uma parada gay. Então, você tem na Bahia 35, 36 paradas gays, porque é uma questão de status das cidades mostrarem que elas que elas têm paradas gays. Isso não significa necessariamente que nesses lugares hajam políticas, né, existam políticas de afirmação de cidadania homossexual. A gente aqui no Brasil teve um crescimento, né, como nenhum outro lugar do mundo. A gente partiu em 97, quando foi a primeira parada gay de São Paulo, de 2.000 pessoas, para a maior parada gay do mundo, com 3,5 milhões, em questão de pouco mais de 10 anos. Né? É um crescimento exponencial justamente por isso, né? Para a gente, principalmente aqui em São Paulo, a cidade ter abraçado essa questão LGBT, a questão gay, como uma afirmação da própria cidade, da própria identidade da cidade de São Paulo como uma capital da diversidade. Vamos falar do tamanho real do mercado gay no Brasil. Se a gente for usar as paradas como referência, no ano passado a gente teve mais de 8 milhões de pessoas nas paradas gays de todo o Brasil. Na verdade, esse número foi de quase 9 milhões. Só que existe uma questão, a gente sabe muito bem, para quem é de São Paulo e já foi a parada gay aqui de São Paulo, a gente sabe que mais da metade do público hoje que frequenta a parada gay não é um público gay. Eu escolhi essa imagem aqui, que eu acho bastante ilustrativa, da parada gay de Salvador, que você tem lá a bicha pintosa com a bandeira do arco-íris ali do meio, e com o povo todo ali em volta, indo, querendo se informar e tal, mas não necessariamente gay. Eu acho que hoje é um pouco esse o retrato das paradas e dos eventos gays aqui no Brasil. Quantos somos? Então, essa é a pergunta sempre. O Dr. Kinsey, a gente sempre fala aquela coisa de 10% da população ser gay. Isso vem do número de uma pesquisa americana dos anos 40, né, final dos anos 40, do Dr. Kinsey, que dizia que 10% da população mundial é gay. Esse número não é mais ou menos, não é mais muito isso que a gente trabalha. Na verdade, a própria militância americana hoje trabalha com outro número, que é de 5,5% a 6,5%. Por quê? Não interessa muito pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, né? O que interessa para a gente é pessoas que consomem de uma maneira diferente, né? Que tem um estilo de vida diferente. E hoje as pesquisas americanas falam entre 5,5% e 6,5% da população, que seriam pessoas que vivem o estilo de vida gay mesmo. A gente faz essa diferença. Aqui no Brasil, a gente tem aquelas saladinhas de letras, né? Quando você usa o termo HSH, que é um termo muito usado pelo Ministério da Saúde e tal, para falar de homens que fazem sexo com homens, então é isso, é o tiozinho que vai na sauna lá e coisa e tal, que a mulher não sabe, ele entra nesse tipo de estatística. Para a gente não interessa muito, porque esse cara ele não consome gay, ele não vai para um destino, viajar para um destino gay, não vai comprar uma revista gay, ele não vai fazer parte disso. O termo GLS foi cunhado em 1994 no Mix Brasil, lá atrás, para falar de gay, lésbicas e simpatizantes. Aqui a gente já fala um pouco mais de padrão de consumo. Quando a gente fala de GLS, a gente fala de uma maneira de consumir
independente até de ser gay. Então, você pode ter uma pessoa heterossexual que tem um padrão de consumo semelhante ao de um gay. E LGBT, que é o termo politicamente correto hoje, para falar de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, geralmente a gente usa quando está falando de direitos, muito mais do que padrão de consumo. E qual é o tamanho do mercado gay no Brasil? Essa é uma informação que a gente não tem, a gente tem que ficar tateando, porque, ao contrário dos Estados Unidos, a gente não tem, até hoje, o Ibope já tentou fazer uma pesquisa, você tem a Ipsos, que já fez algumas pesquisas, a gente vai cheirando mais ou menos qual é o tamanho desse mercado através de alguns dados que não vale lá os 8, 9 milhões da parada gay. Vou trazer 4 dados aqui, só para a gente ter um padrão assim, de pessoas que consomem, hard consumer mesmo, né? Pessoas que consomem fortemente gay. Por exemplo, a mala da The Week, que hoje tem mais ou menos 23 mil pessoas, que são pessoas que frequentam o mesmo clube, que estão dispostas a gastar. A revista Júnior, que eu trouxe até algumas aqui depois para quem se interessar, que tem uma vendagem média de 10, 11 mil exemplares por mês, o que dá, lá pelas contas, mais ou menos 50 mil leitores. O Mix Brasil, que é o maior portal gay do Brasil, que tem, LGBT, o GLS, que tem uma média de próxima a 700 mil visitantes mês, e a gente tem um cadastro de 130 mil pessoas que se inscreveram para receber nossas notícias. E a Festival Filmes, que é um filhote do Mix Brasil também, que é uma distribuidora de filmes que tem uma média mais ou menos aí de 40 mil pessoas nas salas de cinema. Então, assim, a cada lançamento. Então, a gente diria que são os hard consumers, quando a gente pensa num target ali de gente realmente interessada em gastar, que está gastando dinheiro consistentemente todo mês, é mais ou menos esse tamanho. A gente fala de essa coisa de 10%, de falar de seriam 20 milhões de consumidores no Brasil, não é muito assim que a coisa funciona. E a localização geográfica, que se repete tanto em vendas de revista, como em acesso de site. As próprias agências de turismo especializadas trabalham mais ou menos com esse formato. 40% desse segmento estaria na cidade de São Paulo, 10% na área metropolitana do Rio de Janeiro, um pouquinho maior, quase o estado todo do Rio, e 50% espalhado pelo Brasil. Depois de Rio e São Paulo, os maiores mercados são mais ou menos nessa ordem: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas, Recife, Salvador, Florianópolis, que é muito sazonal, que no verão chega a ser maior até do que os outros mercados, ficando quase o tamanho de Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Curitiba. Então é isso justamente, a gente não tem muito pesquisas que nos deem esses dados corretos. O que a gente faz no Mix Brasil, há 14 anos, a gente faz no Mix pesquisas anuais, onde a gente vai acompanhando aí a tendência disso, mas a gente sabe da limitação, a gente está falando de usuários do Mix Brasil. A gente pesquisa mais ou menos 2.500 pessoas por ano, que respondem a um questionário imenso, gigantesco, de consumo. O que a gente vê pela experiência, eu costumo usar o Data Fisher, que é sem nenhum embasamento, sem uma margem de erro calculada, mas em função do que a gente tem nos eventos que a gente produz, o que a gente percebe é que esse mercado, independente da quantidade, novamente, de homossexuais masculinos ou femininos, a gente está falando de mercado, é mais ou menos 80% formado por homens, né, esse mercado. Aí, novamente, não interessa se a mulher é homossexual e está dentro da casa dela, lá com a mulher dela, e elas não saem, não consomem, para a gente não interessa tanto enquanto mercado consumidor. Nas pesquisas do Mix, na última, que a gente sempre faz no mês de agosto de 2010, esse aqui é o dado, mais ou menos, do que a gente tem dentro do Mix Brasil de frequentador. 92% são homens, 68% nessa faixa de 25 a 45. Tem um número muito forte, apesar de não serem tão jovens, que vivem com a família, e esse número, desde que a gente começou as pesquisas, em 90 e poucos, não variou tanto, por volta de metade vive com a família ainda, mesmo que 79% tenham um nível superior.